O sábado, na verdade, começa nublado, cinza. Aqui na Praia Grande eu não diviso muito bem a linha do mar entre o céu e o horizonte. Também as notícias não são muito boas. O que enxovalha o país não é de bom gosto, não agrada a quem tem emoção, sensibilidade, a quem tem inteligência popular. Os bastidores do poder sempre foram podres, sempre, em todas as épocas, a história diz isso. Os homens que compõem o poder e que querem mandar em todos não conhecem a asepsia moral. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é triste porque divide o país. Quando a política consegue dividir o país em dois, ninguém ganha, porque não existe a multiplicação de conceitos, de ideias, de projetos que fomentem a qualidade de vida para os mais pobres, para os que não têm comida, para os que não têm emprego, para os milhões de brasileiros, nesse caso do Brasil, que não tem nenhum saneamento básico, que vivem no lixo, que vivem no fedor, que vivem abandonados. A composição de uma mesa ministerial para discutir um país perpassa pelo conceito da sensibilidade com relação ao todo do país. Fazer reunião em qualquer lugar, nesse momento em que as covas são abertas aos milhões, em que as pessoas estão morrendo aos milhares, sem tocar no assunto, no enfrentamento e numa profilaxia de gestão para combater um vírus tão mortal, é o suprassumo da ignorância. Nós estamos submetidos à ignorância. Parte do país gosta, aceita. Grande parte do país nem reage mais, não aceita, está anestesiada de medo, de revolta, de repulsa. É preciso refletir mais o país, é preciso refletir mais o futuro. Os homens do poder que hoje em dia se dirigem aos homens do país, à população, tratam a população como se ela fosse o rebotalho de tudo, como se a população morasse no quintal desses homens e que só merecesse comer restos. Não é assim. O país ainda tem nesse momento uma atitude perigosa. Grande número da população comete uma subversão maligna. Não é uma subversão contra a ditadura, contra a maldade, contra a falta de educação, contra a ignomínia, contra a estupidez na própria educação. É uma subversão mortal, uma subversão contra ele mesmo, o povo. É a subversão de, no momento de estar em casa, estar na rua passeando. Está criando problema nas ruas, nas periferias, principalmente o povo mais pobre, mais aberto, mais vulnerável, mais sujeito à bala, mais sujeito à fome, à sujeira, mais sujeito à contaminação imediata, veloz. É preciso olhar essas pessoas. Aqui do meu apartamento eu vejo aqui na orla da praia, por exemplo, as pessoas passeando, caminhando em grupos. Não há consciência nessa subversão. Isso não é desobediência civil, isso é ignorância pura. As pessoas têm que seguir os médicos. Como eu sigo a poesia, a minha poesia, a poesia de grandes poetas, os ensinamentos da poesia. O meu coração craveja-se no solstício da guerra, inacabada, suja, sangrenta, com pedaços de esperanças em trincheiras, enlameadas das ruas sem número. Naquela ventania de saudades
cabiam todas as decepções, como espinhos da escuridão. Do lado de fora, esguio, o amor aguardava a hora de explodir o cenário desigual. A solidão petrifica-se forte. Uma mulher sem volúpia. Aqueles lençóis lambiam as nossas carnes desafortunadas. Uma tabuleta de vende-se me consolidava, mais vulgar do que aquela água reclusa de não saber chorar mais. Tudo o que me movia estava no gemido agudo daquela mulher. Mas eu sabia que pássaros assim não vão longe. Na verdade, eu não tinha ideia do que era não ter asas. Havia aquele gosto de sangue, sobejos de amor, nas noites muito magras, sem nenhuma direção. As portas de entrada se confundiam com as fugas mal urdidas. A família, seca de nós mesmos, se amontoavam em sílabas nunca reveladas, nunca pronunciadas. Nós dormíamos em colchões de arrependimento e incertezas. A minha alma subia e descia colinas, como aguaceiros que molham o espírito das ruas desesperadas. Eu tentava procurar o poeta, mas a solidão era tamanha que não havia ninguém. Não havia ninguém no poeta. Então, o meu coração parece um porão. Mas não há como descer. Os passarinhos fazem ninho nas escadas.